Trabalho de estrutura de dados e programação orientada a objetos. Professor Heraldo Luiz Rezende. Os alunos integrantes desse grupo são Matheus Zolo, Ramon Souza e William Branco. O algoritmo sorteado para o nosso grupo é o algoritmo Rabin-Karp. O algoritmo Rabin-Karp, RK, inventado por Rabin-Karp, daí seu nome, encontra um padrão num texto. O algoritmo também é conhecido como busca por impressão digital. O algoritmo Rabin-Karp compara padrão com texto indiretamente. Ele, como nós iremos abordar mais à frente, ele utiliza-se da função hash modular para verificar se tal segmento do texto é igual à nossa substring padrão. Ele aborda o problema da substring search. Consiste em encontrar uma dada string dentro de outra maior. Nós utilizamos muito e acabamos abordando em diversos tópicos da disciplina esse problema da substring search. É um assunto bem interessante, para quem tem interesse na área de mineração de texto, por exemplo, acaba tendo que utilizar algum tipo de algoritmo que se enquadre a esse problema do substring search. Suas aplicações são em mecanismo find, um editor de texto, como Sublime, por exemplo, ou algumas IDEs também. A busca na web por arquivos que têm uma certa palavra. Isso é muito interessante em Big Data, por exemplo. Nós minerarmos dados em busca de padrões, por exemplo. Isso é muito interessante. A busca por padrões que indicam spam em e-mail, já mais para o lado da segurança da informação. Então, quando você tem uma caixa de e-mails, por exemplo, você pode ter ali algum tipo de algoritmo similar ao Rabin-Karp, que faz a leitura desses e-mails enviados e consegue identificar através do seu conteúdo padrões que caracterizam esse e-mail, essa mensagem, como um spam, e assim podem desviá-lo para a caixa de spam. Outra aplicação interessante também relacionada com segurança da informação é a utilização por hackers quando eles procuram pela palavra password do seu computador. Então, alguns padrões de linguagem de programação mesmo, ou padrões da informação que utilizam a palavra password para armazenar senhas. Isso pode ser muito arriscado para um usuário comum. Aqui nós temos a ideia por trás da função hash, do algoritmo Rabin-Karp, da maneira que nós abordamos na nossa implementação. Eu tenho um exemplo aqui, que seria M, seria o tamanho da nossa substring, Então nós temos uma substring que vai de 0 a 4. R é o tamanho do nosso alfabeto, Nesse caso nós estamos utilizando os decimais, Então os decimais, como nós sabemos, vão de 0 a 9. E, por exemplo, em algumas outras situações, como nós estamos utilizando caracteres, por exemplo, podemos estender esse alfabeto para 256, que seria a tabela ASCII estendida, que seria muito também interessante trabalhar com isso. Mas basicamente essas variáveis estão presentes aqui nessa definição da nossa função hash, como funciona a hash modular. Então nós temos aqui um valor qualquer, um segmento de numérico, que seria 1415925 até esses números que estão com um contraste diferente, mais neutro, mais claro, também fazem parte do nosso texto. E como que a hash é calculada? O nosso algoritmo ele percorre índice por índice desses números, Então, quando ele vai percorrendo, o deslocamento acontece
em virtude do nosso cálculo de hash, ou seja, nós aproveitamos os valores calculados anteriormente para calcular o próximo valor. Seria basicamente isso. Por exemplo, aqui nós temos 41.592, né? Que é esse segmento do texto aqui. Nós subtraímos a maior unidade dele, né, que seria 40.000, e acabamos tendo apenas o 1.592, né, que seria o nosso próximo índice aqui no nosso segmento, no nosso arquivo texto principal. Então, o que acontece? Depois que nós fizemos isso, a subtração e o resultado 1.592, nós multiplicamos pelo nosso R, né, que eu defini aqui, que é o número de caracteres do nosso alfabeto, no caso decimal, e temos como resultado 15.920, né? Aqui nós observamos que o próximo número a entrar dentro do nosso segmento de 5, né, que é o tamanho do nosso padrão, é o 6. Então no final nós adicionamos o 6, né, e acabamos por isso deslocando o nosso segmento de texto em um índice para a direita, né? Então aqui você pode observar que nós começamos com o 4159 e o nosso novo valor é 15926, né? Então essa é a maneira que a hash está atuando ali dentro, né? Então, como conclusão, nós podemos calcular o hash de um segmento de texto a partir do hash do segmento anterior, em tempo constante, né? Independente de n, o que é muito interessante. O nosso algoritmo Rabin-Karp, ele possui duas implementações. Na hora que a gente chegar na parte dos códigos, né, da nossa implementação, eu vou mostrar onde exatamente isso acontece, mas basicamente temos duas versões desse algoritmo Rabin-Karp, que consiste em uma modificação no método mesmo, mas a versão Monte Carlo, né, que ao encontrar um segmento de texto que parece ser igual a PET, né, PET é o nosso padrão de patterns, porque tem o mesmo hash, né, a versão aposta que resolveu o problema. Então ele é baseado na probabilidade de que ele resolveu o problema, né. Já a nossa implementação é a Las Vegas, né. A versão Las Vegas é diferente um pouco, né? Tem uma modificação que ao encontrar um segmento de texto que parece ser igual a PET, porque tem o mesmo hash, até aí tudo bem, compara as duas strings e continua a busca se a comparação falhar. Então, basicamente, a diferença desses dois algoritmos estão aí, né? Que o risco de ter um erro, né, dessa string, porque ele aposta que ele encontrou, né, é mínimo, sim, mas pode acontecer. Já na versão Las Vegas isso não ocorre, né? Mas o risco nesse caso, na versão Las Vegas, está na complexidade no pior caso, né? Tá aqui uma explicação melhor, né? A versão Las Vegas sempre dá a resposta certa, mas seu consumo de tempo pode ser não linear, né? No pior caso, o consumo é proporcional a m por n, como o do algoritmo de força bruta, embora a probabilidade desse evento ocorrer, né, seja muito baixa. Então a versão Las Vegas, apesar de no pior caso ter um consumo m por n, né, que se compara ao algoritmo de força bruta, a probabilidade que o pior caso aconteça é muito baixa. Então ele acaba sendo interessante, porque ele sempre acerta. Concluindo, né, a versão Monte Carlo do algoritmo de Rabin-Karp é linear e dá a resposta correta com altíssima probabilidade. A versão Las Vegas sempre dá a resposta correta e é linear com altíssima probabilidade. Então, interessante essas duas implementações. Bom, chegamos na parte da nossa implementação aí, do algoritmo Rabin-Karp. Nós temos
a implementação feita pelo meu grupo, onde nós temos as variáveis aqui, onde eu vou explicar aqui que nós definimos como constante, na verdade, né, mas a string pet, né, que é o padrão a ser buscado. Também temos a constante int max, né, que é o número de caracteres no alfabeto. No caso, nós utilizamos a tabela ASCII estendida, né, que tem 256 caracteres possíveis. E também temos a variável long vhash, né, que é o valor hash. Temos a constante pet hash, né, que é o hash do nosso padrão, né, o hash de pet, né, que é a nossa substring que estaremos buscando dentro do nosso texto, da nossa string maior. Também temos aqui a nossa constante do tipo long, que é o primo, né, que a nossa função hash, né, ou qualquer outra função hash geralmente utiliza um número primo, né, para dar só assim poder diminuir o risco de colisões, né. Então nós temos aqui o nosso long primo e temos também o nosso tamanho padrão, né, que é o tamanho do nosso padrão, da nossa variável pet. Então nós temos a string pet e aqui nós armazenamos nesse inteiro o tamanho dessa pet, o length dela. Nosso método construtor também, que recebe como parâmetro o nosso padrão, né? Aí nós já definimos o max, né, que seria o tamanho do nosso alfabeto, 256. O tamanho padrão, nós utilizamos o método length em cima da nossa variável que é do tipo string pet, né? O nosso primo nós definimos como 53 e o nosso valor hash está inicialmente como 1, né? Então nós temos aqui um for que ele interage até o tamanho do nosso padrão menos 1, né, em questão do length, e vai armazenando no vhash o resultado da multiplicação do max, né, que é o nosso alfabeto, vezes o valor hash. É interessante notar que está inicializado com 1, então a primeira iteração é max mod o nosso número primo, aí ele faz isso. E pet hash, né, que é o nosso padrão, a hash do nosso padrão, nós chamamos o método hash, que mais abaixo nós estaremos demonstrando, passando como parâmetro o nosso padrão e o tamanho do padrão, né? O nosso segundo método aqui interessante a se notar é o método search, que retorna um inteiro, né, e recebe como parâmetro uma string, que seria a nossa string de busca, onde nós buscaremos o nosso padrão, né? Seria o nosso arquivo texto, que nós temos declarado localmente assim int n, né, que está recebendo o tamanho do nosso texto, e já realizamos uma verificação aqui, né, para verificar se n, que é o tamanho do nosso texto, não é menor que o tamanho padrão. Verificar se é menor que o tamanho padrão, né? Caso ele seja menor, não é do nosso interesse percorrer esse texto. Temos também a variável long, né, do tipo long, txt hash, que é onde é armazenado a hash do nosso texto, né, que é passado como o nosso arquivo texto, nosso tamanho padrão. Temos esse if, né, que faz a comparação do nosso pet hash. Se caso em alguma chamada nós tivermos o pet hash, a hash do nosso padrão igual ao padrão do nosso texto enquanto ele está sendo percorrido, e o check, né, que é aí onde entra a nossa diferença, nesse método check entra a nossa diferença da implementação Monte Carlo e da implementação Las Vegas. Se isso for verdade, né, ele retorna 0. Okay? Aí nós temos o for, né, que é inicializado com i no valor tamanho padrão, né, que seria o tamanho do nosso padrão. Então ele vai estar ali toda hora verificando
aquele segmento ele está recebendo o tamanho do nosso padrão. Aí ele verifica se é menor que n, né, que n é o tamanho do nosso texto, e mais, ele vai incrementando. E nós temos aqui a função a variável txt hash, né, que recebe uma função aqui dentro, né, que é txt hash mais primo menos v hash multiplicado por txt, no caractere em que o for encontra-se interagindo, né, e menos tamanho padrão. Tiramos o módulo primo e depois mais uma vez tiramos o módulo primo. Temos um if aqui também, que é o pet hash. Nós verificamos se pet hash no final dessa linha de código abaixo do for ele é igual a txt hash, né? Se os hashes colidiram, e realizamos mais uma verificação para ver se as palavras são iguais mesmo, né? E retornamos o offset. No final do método nós temos o return n, né? Se nenhuma dessas situações forem satisfeitas. Aqui está o nosso método hash, né? Que recebe a string k e um inteiro, né? N, que é o tamanho padrão. Temos a variável long h, que é inicializado como 0, e começamos uma iteração, né, de 0 até i menor que n, né, onde a nossa variável long h vai receber o valor hash calculado da string que nós recebemos. Então ele vai estar ali calculando o valor hash. No final dessa interação, né, durante todo o segmento de texto, claro que ele calcula de acordo com o tamanho padrão. Se a nossa substring tem tamanho 3, tem tamanho 3, tem tamanho 5, tamanho 5, mas mais abaixo nós veremos algum exemplo de como essa interação funciona. No final dessa interação do for, né, ele retorna h, né, que é a nossa variável local aqui, mas seria um valor hash. E aqui nós temos a diferença, né, que anteriormente eu citei as duas implementações existentes, que é a Monte Carlo e a Las Vegas. No caso nós utilizamos a implementação Las Vegas, que faz essa verificação da palavra mesmo depois da colisão da sua hash, né, do seu valor hash. Ele é um booleano, né, então ele retorna verdadeiro ou falso. E temos como parâmetro uma string, né, que é o texto, e um int offset, né. Então ele inicia aqui a interação, ele percorre até o tamanho padrão e verifica, né, se o texto naquele índice, né, o offset mais 1, for diferente de pet, ponto xeret na posição i, né, que seria o nosso padrão, ele retorna false. Caso contrário, ele não entra nesse if durante a interação completa, ele vai retornar true, né? Aqui é a implementação do nosso método principal, né, onde nós recebemos dois argumentos: argumento pet, o nosso padrão, e o nosso arquivo de texto. Aí a implementação bem conhecida por nós, né, que é o input stream, utilizando o método aqui. A string linha, né, que vai ler a linha. Nós temos um inteiro aqui, conte linha, porque nós temos a necessidade de saber em qual linha do arquivo texto se encontra o nosso segmento do texto que colidiu com a nossa substring padrão, né? Nós temos aqui um boolean encontrou, que nós inicializamos como false. Então aqui começamos a utilizar os métodos da classe RabinCarp, né? Que nós enviamos a linha diferente de null e não encontrou, né? Nós chamamos RabinCarp, instanciamos um objeto da classe RabinCarp e passamos o pet como padrão, que é o nosso argumento recebido ali em cima. O int offset ele recebe ele utiliza o método search linha, né, está recebendo ali durante a interação do nosso while esse valor offset.
Se o offset for diferente da linha .length, né, ele encontrou igual a true. Se encontrou, então nós printamos aqui o padrão encontrado na linha tal, na posição tal. Caso não, né, linha recebe reader readline, né, e conte linha mais, quer dizer que ele chegou no final da linha e não encontrou a nossa substring em nenhum segmento do nosso texto principal. Então ele intera o valor de conte linha, né, para nós podermos ter noção de onde estamos no texto, né. Aqui é um tratamento das exceções, né, mas basicamente é isso. O algoritmo Rabin-Karp, né, aqui nós temos um exemplo para entender o seu funcionamento, né. O nosso texto, né, claro que aqui não está tão grande, mas nós utilizamos a string estruturas, né, e o nosso padrão, o nosso patch é o to. Aí eu coloquei aqui os índices embaixo de cada caractere, né, e também os índices do padrão. Então, só para a gente ter uma noção que cada caractere tem seu índice, né? Nós percorremos isso aqui como se fosse um vetor de caractere mesmo. Então, nós estamos em busca da palavra, da substring u2 dentro da string estrutura. Então, nós temos lá a nossa variável n, né, que armazena, como foi explicado na nossa implementação, a variável n armazena o tamanho do nosso texto e a variável m armazena o padrão da nossa substring, o tamanho da nossa substring, perdão. Que eu coloquei como observação que no caso o nosso n é igual a 10 e m igual a 3, né? Então o que acontece? A hash da nossa string, da nossa substring, o to, é igual a x, e a hash do nosso patch é igual a x. Ou seja, quando chegarmos no segmento de texto que a substring u2 for verificada e for jogada para ser calculado o seu hash, o valor resultante da função hash vai ser x, sendo padrão a hash do nosso padrão igual a x, então teremos uma colisão, né? Seria os dois padrões iguais. Então começa a interação do nosso programa, né? Então ele começa no índice 0 mesmo, né? Ele verifica os três caracteres EST. Então ele verifica aqui que hash de EST é igual a 1 e a hash do padrão é igual a x. Então A1 não é igual a x. Então ele continua interagindo, desloca um índice para a direita e verifica. Ele verifica que a hash de str, né, que é o nosso índice 1 até 3, é igual a 2. E a hash do nosso padrão é igual a x. Então A2 não é igual a x. Continuando, ele desloca um índice para a direita novamente, chega no TRU e verifica que o valor hash resultante é A3, e A3 é diferente de x, então ainda não achamos o nosso padrão. Ele repete isso mais uma vez, né, e vê que RUT, o valor hash dessa substring, é igual a A4, que é diferente de x no nosso padrão, e desloca mais uma vez para a direita, até ele achar a hash dessa substring dentro do nosso arquivo texto, a hash de u2, e ele verifica que a hash de u2 é igual a x, então a hash do nosso padrão é igual a x, logo o nosso padrão foi encontrado no índice 4, né? Então ele armazena esse índice para poder nos retornar esse valor. As nossas referências são o site do IMUSP, né, do curso de estrutura de dados, na aula do Rabin-Karp, a documentação do Rabin-Karp e a videoaula no YouTube. Ok? Obrigado, é isso.